Produção, já prepara aí o videozinho da filha do Cristiano, que foi uma coisa espetacular ontem. Vou continuar mandando os abraços aqui. Matheus Lima, o próprio Cristiano, o Edgar Rosa Rodrigues, o Adeilson Gonçalves. A gente vai falar sobre isso rapidinho. Adeilson, segura a peteca aí. O meu xará Fabrício Siqueira. Todo mundo chegando por aqui. Jefferson Ribeiro também. Vamos começar com os assuntos já que estão bombando na net, né? O primeiro, um pós-jogo de ontem. Vocês que, infelizmente, não fizeram os jogos aqui com a gente, tenho certeza que assistiram. Gostou do jogo de ontem, Pedro? A palavra, né, que você usou, infelizmente não fizemos o jogo de ontem, né, também que se aplica também, infelizmente, o jogo de ontem foi tão ruim para o Flamengo quanto tem sido anteriormente. É impressionante como o Flamengo enfrenta adversários de níveis baixíssimos, que não servem nem de sparring direito, e consegue se complicar em alguns lances bobos. O Flamengo fez 2 gols naquele esquema ali muito do abafa, do início. Não tem tanta tática ali. Ali são coisas mais casuais. Você vê que não tem necessariamente um posicionamento, uma troca de passe, nada do tipo. Foram gols mais fortuitos do que propriamente planejados, trabalhados. E depois de fazer o gol, o Flamengo recua e, pasmem, espera pela possante Portuguesa da Ilha para armar um contra-ataque e matar o jogo no contragolpe. Bom, eu tô muito, muito desesperançoso pro Flamengo esse ano. Eu espero que eu esteja errado e isso mude. Mas o início é desalentador. Vou perguntar para Mari, mas, Mari, você não acha que Claro, quero que você diga a sua opinião geral sobre o jogo, mas você não acha que o time simplesmente segurou o freio de mão ontem para se poupar? Tem isso também, né? A gente tem que ver que a expectativa do jogador, quando entra para um jogo desse tipo, joga contra o time de pior campanha do campeonato, só fez um gol, só tinha feito um gol a Portuguesa. Então, assim, a expectativa também de quem vai participar do confronto é baixa, né? Então, o desinteresse, lógico, se você está representando o Flamengo, está vestindo a camisa do Flamengo, seu nível de comprometimento tem que ser o máximo possível, entendeu? É compromisso, você tem que ir lá e tem que fazer o melhor. Assim, eu concordo com o que o Pedro falou, acho que o Flamengo consegue se complicar em situações, assim, colegiais, entendeu? Coisas básicas, o Flamengo está conseguindo se complicar. Eu quero pensar que é só por conta do nível do campeonato que o Flamengo está participando. Então, com isso, o nível de atenção também cai. O meu ponto positivo é o entrosamento entre o Bruno Henrique e o Gabigol. E, assim, eu espero que esses 2 jogos em que o Gabigol marcou e tudo mais e tal, que isso tenha dado uma confiança para ele e que no momento decisivo, em jogos onde realmente vale alguma coisa para a gente, que esse entrosamento persista e que o Flamengo entre, pelo menos no início do jogo, como está acontecendo, entre com esse gás inicial já para fazer um gol, para estar tranquilo no placar, para que as coisas aconteçam de maneira mais, digamos assim, mais calmas, né? O que me preocupa, sim, lógico, é o fato de o Abel insistir com o Arão, como se fosse peça fundamental do time, é tipo assim, Arão mais 10, que isso é ridículo, tem aí N vídeos, memes e tudo mais que mostra a importância do Arão, sim, importante para o adversário, não para a gente. E que, de uma certa forma, o não posicionamento dele desorienta toda a nossa defesa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso e eu espero que esse freio de mão puxado seja só por conta do nível da competição. Produção, fazer uma pausinha aqui, porque ontem eu pedi para os nossos amigos aqui da live mandarem um videozinho para a gente botar durante o jogo. Só que por minha culpa e por causa da transmissão também, acabamos não conseguindo passar o videozinho no pré-jogo. A gente vai pedir mais vídeos sempre para os pré-jogos, então a galera tem que mandar no comecinho da nossa transmissão, aí senão embola tudo, aí depois no pós-jogo já não conseguimos mais. Então eu pedi para a produção, porque foi realmente muito, muito bacana, o videozinho da filha do Cristiano Fernandes. Solta aí, produção. Sentindo meu Mengão no meu coração. Vejo para
todos os participantes da coluna do Flamengo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Olha aí, obrigado, Cristiano Fernando. Fernandes, um beijo para sua filha. Muito obrigado pelo vídeo. E lembrando para a galera que sempre que tiver jogo aqui do Flamengo, mande seu videozinho no pré-jogo que a gente vai fazer essa força para colocar ele aqui no ar. De coração, o time aqui da coluna do Flamengo agradece. Edgar Rosa Rodrigues, Cristiano Oliveira. Matheus Lima, agora falando sério, que Cristiano Oliveira que está se recuperando de uma fratura na clavícula. Espero que se recupere rápido. Rafael Muniz, Alceu do Oite, Giovanni Kelly, Cristiano Fernandes, como já falei, Gesiel. E tem mais um vídeo aí, o vídeo do Guilherme, que tivemos o prazer de conhecê-lo lá na confraria. Solta aí, produção. Fala, galera da TV Coluna do Flamengo, meu nome é Guilherme Amaral, já estive com vocês aí participando de algumas resenhas, foi muito bacana. Tô aqui acompanhando agora a live do Flamengo em português. Eu espero que o Flamengo consiga ganhar hoje, apresente evolução, que eu acho difícil com o Abel, né? Mas fazer o quê? Valeu, galera, tamo junto. Valeu, Kika, valeu, Penidão, valeu, Antunes, valeu, Nazário, valeu todo mundo que tiver por aí. Tamo junto pra caramba e espero ser convidado pra algum dia outro resenha aí, hein? Valeu, galera, tamo junto. Obrigado, Guilherme, de coração também. A família toda. O Cristiano Oliveira perguntando se o Guilherme fez chapinha. Cara, o Cristiano Oliveira não vale o que come esse cara. Deus do céu. Agora, olha só. Vamos falar mais especificamente do jogo de ontem. Você já falou, Mário, a preocupação do Arão. E aí a galera que pergunta que não quer calar, pergunta que o comentário que eu vinha fazendo desde sempre, né? Que é a respeito do time estar pronto para a Libertadores, né? Com os jogos que nós vimos aí do Flamengo, vocês estão esperançosos? Tem mais alguma coisa boa que apareceu no Flamengo nesses últimos jogos? Foram duas goleadas, né? A venda do Dourado. A coisa boa do Flamengo. Temporada significa que ele não vai jogar, né? Foi ótimo, assim, acho que encaixou bem no momento do time. Acho que mais vendas dessas seriam bem-vindas, inclusive. O que me preocupa, né? Não é nem questão de, por estarmos jogando uma competição que tenha menor importância, os jogadores estejam mais conectados, mais atentos, não é nem essa questão, na verdade, não. Eu até entendo que um lance ou outro jogador pode perder a bola em campo, às vezes precisa de atenção, uma outra bola que o jogador não dá aquela corrida para se poupar, mas não é o caso do Flamengo no Campeonato Carioca. É a maneira como o time é armado que incomoda. É a maneira como o Flamengo se posiciona sempre esperando um adversário depois fazer o gol, um adversário pequeno, no melhor dos mundos, adversário que vai disputar metade da tabela do Campeonato Brasileiro, né, da primeira divisão, outros adversários que sequer divisão tem, às vezes, e a gente fica esperando eles, às vezes com 3 volantes, às vezes até com 3 volantes jogando com um a mais, e esperando para dar um contragolpe. E a gente não consegue traçar jogadas que você vê que foram bem planejadas durante a semana, treino taticamente. Quando a gente consegue alguma coisa do tipo, é muito mais pelo talento individual dos nossos jogadores do que pela proposta tática que nós temos. Assim, sendo curto e grosso, a formação do nosso time está quase tudo errado. Eu mudaria praticamente quase toda a mentalidade do jogo do time. Ô Mari, você também, o que você mudaria? Alguma coisa mais específica? Você quer entrar nos detalhes? Cara, primeiro que não tem como o Everton Ribeiro ser reserva e você continuar jogando com o Ilharão e colocar o Arrascaeta na direita. Já começa por aí. Então aí o conceito básico da armação do meio campo já está todo errado. Né? Então assim, para mim, se já tirasse o Arão, trouxesse o Everton Ribeiro, desse uma organizada ali para encaixar o Arrascaeta ali ou no meio ou na esquerda, já resolvia bastante o nosso problema. E assim, agora a gente tá nas vésperas do jogo, cara. A única coisa que a gente pode fazer é rezar, entendeu? Porque o Abel vai continuar, o Arão vai continuar no time e a gente tem que fazer o nosso papel, que é torcer e rezar. Né? Já que a diretoria não fez o papel dela, que era um planejamento decente para o futebol. A gente teve aqui no canal, a gente acompanhou o debate, a gente acompanhou todo esse processo pré-eleição, tudo que foi dito, tudo que foi divulgado, as promessas que foram feitas. Então, assim, se falou de tudo, mas não se falou do principal. Porque vamos resgatar o Flamengo e tudo mais e tal. Muita utopia e pouca ação, que era um planejamento decente,
um técnico com a mentalidade do jogo que se espera para aquilo que foi contratado e que o Flamengo é. O Flamengo é um time que propõe jogo. O Flamengo é um time que joga com a bola, com a posse da bola, propondo o jogo. Não é um time reativo. O Flamengo não joga assim. Na sua história tá aí, a história para quem quiser ver, é só você ir lá e pesquisar. Não é esse o estilo de jogo do Flamengo. O Flamengo não sabe jogar dessa forma, entendeu? Então, assim, se contratou um técnico para montar um time reativo. Então, se contrataram peças para propor o jogo com um técnico que monta um time reativo. Não dá, cara. Tá tudo assim, ó. Entendeu? Então agora é torcer e rezar, meu filho. Só isso que resta. Eu Pode falar aqui. Vai, Pedro. Não, eu ia propor uma outra coisa, mas vamos lá, continue. O que eu ia só apontar é que, mais do que um planejamento mal feito, me parece que foi um planejamento com aspectos conflitantes dentro dele. Quando o Flamengo começou a falar, por exemplo, do nome do Rodrigo Caio, o que eu pensei? Tá aí, um bom nome pra gente jogar com a linha defensiva avançada, joga junto com o Léo Duarte, a gente consegue imprensar o time adversário no campo deles, e a gente consegue manter a posse de bola no campo do time adversário. Um bom nome justamente para evitar os problemas que nós tínhamos ano passado com o Hever, que era muito lento. Até mesmo com o Rodolfo, que não é muito rápido. Falei, interessante. Aí o Flamengo pega o Arrascaeta. Aí eu penso, pô, também interessante. É um nome que segura a bola, que sabe tocar, que um time que se propõe um jogo. Faz sentido ter um Arrascaeta no time. Ainda mais com a linha defensiva avançada. Aí traz o Gabigol. O Gabigol é um atacante super moderno. Troca de posição, cai para um lado, cai para o outro. Sabe finalizar, entra bem na área. Dá para fazer muita coisa interessante, né? Com jogadas com posse de bola com eles. Aí você vai e bota o Abel, que pensa justamente o oposto disso. Que faz o oposto do que os jogadores nossos têm a oferecer. Aí o que você faz? Você bota o Arão. Começa com folclore de time de índio. Porque na teoria, se não tem o Arão é time de índio, aparentemente, né? Enfim. Então, assim, entra em conflito. E o Flamengo, historicamente, como a Mari muito bem apontou, nunca ganhou nada jogando dessa forma. Aí a torcida não entende isso porque não é a história do Flamengo. Até o time do Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2013, que tem um nível bastante questionável tecnicamente, era um time que jogava pra frente. Não era um time que ficava tão recuado, não. Então, assim, o que mais para mim incomoda é justamente quanto destoa a forma que o nosso técnico está armando nosso time, como ele vê futebol, das peças que nós temos, da nossa história. Esse é o principal problema. Mas o Pará não é o lateral direito do mundo. Não é, mas o Fluminense também não tem um lateral grande coisa, o Botafogo não tem, o Vasco não tem, nenhum time do Campeonato Carioca vai ter. Não é por isso que o Flamengo não está se impondo. Não é porque o Arão, né, é o pior jogador do mundo que o Flamengo não está se impondo. Até porque ele não é. Tá? Ele é um problema, que a gente não deveria ter ele no time. Quem sabe, quem acompanha o programa sabe que eu penso isso há muito tempo já. Mas não é só porque o Arão tá no time, porque o Pará tá no time, porque o René não é um lateral que é o Marcelo. Não é por isso. É porque a gente tá armando o time de maneira bem complicada, bem fora do que é da proposta do futebol moderno. A gente tá totalmente anacrônico. Talvez não esteja no futebol brasileiro uma equipe que tem tanto potencial, com tão distante do potencial que tem quanto é o Flamengo hoje. Muito pela maneira como se vê o jogo do Flamengo, como se vê futebol do Abel. E Pedro... cara, eu acho que a sorte... Só licença aqui, Kika. Com relação ao Rodrigo Caio, que você falou, é exatamente o que eu penso. Se você analisar os jogos que o Flamengo fez já com o Dorival, tem momentos do jogo, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, que o Flamengo aperta o São Paulo de uma forma que o São Paulo não consegue sair do seu campo. Entendeu? Que a zaga do Flamengo, a última linha de defesa do Flamengo está exatamente em cima da linha do meio campo. Então, assim, você espreme o time adversário no seu campo até o momento que a jogada sai. Então, assim, isso era uma coisa que estava crescente no Flamengo. E a gente tinha dificuldade de fazer isso justamente por causa do Hever, que não conseguia adiantar, e isso fazia com que a defesa ficasse meio capenga, né, que ele sempre estava um pouquinho mais para trás, mas a chegada do Rodrigo Caio traz essa possibilidade, porque ele tem um bom passe, ele tem uma boa saída de bola, ele tem um bom posicionamento de ocupar espaço, né, ele não é aquele zagueiro que só dá chutão para frente, ele consegue dar um passe melhor. Então, assim, aí a gente traz um técnico, cara, que, sinceramente, tá difícil mesmo. Olha só, o Adeilson
Gonçalves fez um comentário seguinte: o começo do Abel me preocupa mais do que com o Carpegiani no ano passado. Vocês concordam? Eu concordo. Eu acho, inclusive, Concordo. que o começo do Abel, na verdade, o trabalho do Abel até aqui, que já é começo ainda, mas né, a gente já está entrando tem 2 meses de trabalho, né? Vai entrar no 3º mês agora. É o pior momento do Flamengo em termos de organização tática desde o Muricy. Isso levando em consideração que o Muricy não tinha as mesmas peças para trabalhar que o Abel tem hoje. Então, assim, dos últimos muitos anos, esse talvez seja o trabalho mais distante do potencial que ele poderia ter alcançado. E agora, um pouco mais polêmico, que o Rafael Muniz Rocha disse o seguinte: o único time decente nesses anos todos foi o montado pelo Rueda. Vocês concordam? Eu não concordo. Eu discordo. Eu discordo Eu totalmente. concordo em parte, porque o Rueda não tinha todas as peças que o Flamengo tem hoje e ele conseguiu, dentro das limitações do elenco que tinha, que já era um bom elenco, né? Ele trouxe peças que revigoraram o espírito do Flamengo e dentro de campo também. Assim, o que eu vejo com relação à resistência que a pessoa tem do Rueda e tudo mais e tal, é porque o Rueda fazia o que a maioria dos técnicos nacionais brasileiros não fazem. Ele cobrava o elenco publicamente. Então ele ia no X da questão, time acomodado, time que tinha que batalhar mais, tinha que guerrear mais, tinha que se entregar mais, né? Então assim, a gente via várias vezes, em várias oportunidades, ele extremamente irritado na beira do campo. Então, assim, eu gostava do Rueda, assim como eu também gostei inicialmente do time do Dorival, assim como em alguns momentos o time do Barbieri era um time bem organizado, principalmente quando o Paquetá e o Vinícius Júnior estavam jogando juntos. Então assim, o Flamengo durante todo esse tempo não tem uma sequência de fato equilibrada, ele tem momentos em que o time está equilibrado, está acertado e acontece alguma coisa e no caso do Barbieri foi a parada para a Copa, né, que aí todo mundo encheu a bola do Flamengo e com certeza já estava rolando a negociação do Paquetá com o Milan, e aí as nossas principais peças, Vinícius saiu, o Paquetá já ficou ali mais, né, em banho-maria, ali às vezes jogava uma partida boa, às vezes não jogava, mais displicente, e desandou. Mas assim, o Flamengo não teve, de fato, uma sequência estável, de futebol estável. Teve momentos em temporadas que foram melhores do que outros. Ao contrário da Mari, eu discordo, né, do Rueda. Eu acho que ele não fez nada assim do Flamengo que vale a nota. Eu até acho que ele poderia, no ano seguinte, realizar um bom trabalho e preparar um time, porque ele tem qualidade, demonstrou isso ao longo da carreira. Agora, o que ele fez no Flamengo, vamos ser honestos, o time do Zé Ricardo de 2016 jogou partidas melhores que o Flamengo do Rueda em 2017. Lógico que o Zé Ricardo não tinha mais como continuar, não tô defendendo a continuidade dele. Eu acho que ele saiu, né, até um pouquinho depois que deveria. Mas não, o Flamengo com o Figueirense, lá em São Paulo. Foi em São Paulo, não foi no Campeonato Brasileiro de 2016, que foi um gol de 2-0, que o Flamengo fez talvez a melhor partida do campeonato dele, trocando bola, passe, enfim. Não teve uma partida desse nível com o Rueda. Pelo contrário, inclusive eu até me decepcionei um pouco com a maneira como o Flamengo estava jogando com o Rueda. Eu esperava mais trocas de passe. Eu esperava mais imprensar o time, mais do que o Atlético Nacional fazia. Só que eu até entendo que ele não teve tempo e teria no ano seguinte. Mas o Dorival, né, também conseguiu fazer coisas muito bem feitas, chegando no final. Chegando bem depois do Rueda, inclusive. E o Barbieri, eu acho que ele montou sim um bom time, uma boa estrutura que o Dorival soube reaproveitar. A diferença, na verdade, que a Mari apontou e eu concordo totalmente, é que até a parada da Copa, a gente tinha o Paquetá numa frequência. E o Paquetá naquela frequência, ele era muito superior à média do futebol brasileiro. Muito superior. Ele sobrava. Ele é o tipo de jogador, né, joga numa posição hoje que faz o time jogar. Um jogador como ele, quando está na ponta dos cascos, altera o nível do time. Quando ele sai para a Copa do Mundo, além da perda do Vinícius Júnior, que tem uma característica totalmente diferente do Vitinho, que o substitui, a gente também tem um decréscimo de nível do Paquetá. Isso daí não tem como a gente passar impune. São 2 jogadores, né, que você tá vendo, 2 jogadores de seleção hoje. Então, se o Vinícius Júnior não era esse jogador todo que é hoje no Real Madrid, aliás, é uma evolução absurdamente rápida e impressionante que ele está tendo lá. Eu não esperava que fosse tão rápido, felizmente está me surpreendendo. A gente perdeu 2 jogadores desse nível.
Então é compreensível que o Flamengo demorasse a se reagrupar de maneira correta com o Barbieri. Ainda mais que o Vitinho, ele chega no final da janela, chega de um clima extremamente frio, com outro tipo de jogo, tudo diferente. Até ele se adaptar foi diferente. Eu, particularmente, eu não entendo essa saudade tão grande do Rueda, assim. Para mim, tem um pouco da grife, de ser um técnico que tem um nome internacional no mercado, que valoriza a marca do Flamengo, que demonstrou, né, nas entrevistas de maneira muito inteligente, respeitar a instituição do clube, que sim é uma coisa importante também, o técnico vir se pronunciar de maneira correta sobre isso, mas não é só isso. Tem um pouco para mim um quê da grife na questão do Rueda. Eu não concordo também com a opinião do Adilson. Eu entendo o ponto da Mari, por outro lado, e o seu também. Eu acho que a questão do técnico estrangeiro é o tempo que ele vai precisar para montar o time. Na minha cabeça, o Rueda teria a capacidade de montar um time melhor, mais estruturado do que era o time do Atlético Nacional de 2016, que foi um timaço, era um timaço mesmo. A parte eliminatória, o mata-mata da Libertadores daquele time foi sensacional, foi extraordinário. Tive a sorte de poder assistir todos os jogos do Atlético Nacional naquela campanha. E o time realmente jogou muito bem. Eu tinha esperança que ele pudesse fazer o mesmo no Flamengo. Eu acho que ele também tinha essa esperança, só que um técnico estrangeiro precisaria de mais tempo para fazê-lo. Como qualquer técnico do mundo, né? Que no Brasil a gente tem essa mentalidade que o técnico entra, tem que montar o time rapidamente. Agora, para mim, o melhor período também foi o período desses últimos anos, foi o pré-Copa do Flamengo, do Barbieri. Foi sensacional. O time estava jogando bem, ele assumiu jogar só com um volante. É uma discussão que a gente tem aqui no chat até hoje. Eu sei que a Mari também gosta de 2 volantes, mas o cara montou o time com um volante só. O Paquetá estava jogando de segundo volante, ele acertou o time. Depois, é claro, o time parou de render. E aí eu me lembro até de uma discussão que nós tivemos aqui no canal a respeito não da capacidade do Barbieri de montar o time, mas da capacidade do Barbieri de melhorar o time. De fato, ele não o fez, né? O time, tudo bem, identificamos o problema com o Paquetá, mas ele não tinha nenhuma alternativa para fazer aquele time jogar. E a gente começa a especular como falta de cobrança, enfim, várias outras coisas que a gente sabe que podem ter acontecido, né? Deixa eu mandar um alô aqui para a galera que ainda está chegando. O Peterson Diamantino, Giovanni Chielli, Vinícius Santos, Márcio Henrique, o Rodrigo Martiliano, que é sócio aqui do canal também. O Cristiano está por aqui, o Fernandes, o Cristiano Oliveira também está por aqui, Rafael Muniz. O Rafael Muniz é um cara curioso. Ele, é o seguinte, o verdadeiro time do Barbieri foi o pós-Copa. Acordem. O que foi o time pré-Copa? Não foi o time do Barbieri? É o time que era? Era o time da geração espontânea, né? Não entendi. Se auto-treinava. A verdade é que o Flamengo, depois, além da saída do Vini e da questão do Paquetá ficar ali meio banho-maria, é que o esquema do Flamengo foi detectado, né? Conseguiu ser anulado por times assim que jogavam com muito menos capacidade que o Flamengo, entendeu? Por exemplo, o São Paulo, a primeira partida logo depois da Copa, o São Paulo conseguiu segurar o Flamengo, jogando nada praticamente, e achou um gol. Então, assim, teve a questão também da nossa defesa. O Barbieri trouxe o Hever e antes da Copa estava jogando outra defesa, se jogava ou o Rodolfo e o Léo Duarte, ou estava jogando o Léo Duarte e o Tuller. Então, assim, a defesa estava melhor. Aí ele vem, o Hever volta por carteirada. Aí a defesa, antes era uma defesa menos vazada, e depois, no pós-Copa, a defesa do Flamengo, num espaço de 8 jogos, o Flamengo levou praticamente o mesmo número de jogos que tinha levado, mais gols até do que tinha levado antes. Então, assim, foram uma sequência de coisas que o Barbieri também errou. Mas o principal... Claro, não tô tirando a culpa dele não, viu, Mari? Pois e o Barbieri não conseguiu, encontrar alternativas táticas para o Flamengo sair daquela situação, né? Então, assim, se já descobriram como que o Flamengo joga, então vamos variar taticamente, vamos usar outros jogadores e tudo mais, e ele não conseguiu fazer isso. E digo mais, hein? Se você puxar da memória, eu fui o primeiro aqui no canal a pedir a saída do Barbieri. Fui o primeiro aqui... Eu caiu de pau. O que o Barbieri falou? Não, se eu não me engano, eu pedi a saída do Barbieri depois do 2-0 contra o Cruzeiro. Eu falei, não tem que esperar o próximo jogo, tem que mandar embora agora para ter alguma chance. Enfim,
Não tem desculpa, não. Só tô dizendo que aquele período pré-Copa Foi o melhor do Flamengo nos últimos tempos. foi o melhor que o Flamengo. Ele fez uma mudança tática simples que fez o time jogar bola. E deixamos o time aí 7 pontos, se eu não me engano, na frente do segundo colocado. O Flamengo chegou a abrir 7 pontos. A gente poderia até ter aberto 9 se tivesse ganhando o Palmeiras. Pois é. Eu acho que faltou, acho que a Mari foi precisa, faltou experiência para o Barbieri de conseguir lidar com que a pressão explodiu, né, depois da Copa do Mundo. Falta também, infelizmente, no futebol brasileiro, né, como o jogador brasileiro tem certos costumes diferentes de quando está lá fora, e a gente não tem uma estrutura de futebol, às vezes, nos moldes que a gente gostaria, o técnico não fica tão resguardado. É importante, às vezes, ter um técnico com maior, né, um nome maior para o jogador respeitar. Então, acho que às vezes faltou isso também no Barbieri. Essa falta de nome dele talvez tenha afetado o desempenho dele ao longo. Eu tenho pensado muito nisso. E aí o futebol brasileiro se coloca numa situação muito complicada. Porque, olha só, eu entendo, é verdade, um técnico de peso tem uma capacidade de lidar com o grupo, ter respaldo, ele não precisa de ninguém dando respaldo, ele mesmo é o respaldo dele. Mas já comece a observar o Abel. O Abel chegou com respaldo. O Abel chegou com, como diz nosso amigo Tigu Soares, abraço pro Tigu Soares, estofo, né? Chegou com estofo. Já não é o mesmo cara, você vê que ele já não tem a mesma segurança nas entrevistas. Ele já tá meio frágil. Pra gente mudar, vocês podem até comentar, a gente precisa falar do Arrascaeta, mas vamos liquidar esse assunto aqui que é bacana. Pra gente mudar a característica do futebol brasileiro, a gente precisa de um técnico estudioso, inteligente, que tenha respaldo da diretoria, não é isso? Talvez a gente não precise de um nome, um medalhão. O que a gente precisa é de um respaldo absoluto da diretoria, uma blindagem no técnico, né? A gente não vê isso em nenhum time do futebol brasileiro. Porque, olha só... Uma questão de cultura. Uma questão de cultura. Não deu resultado, saiu. Acho que trocando técnico vai mudar tudo. Até o próprio jogador já está acostumado. Não está dando certo as orientações. Vão trocar, inconscientemente já está aquilo ali. Vão trocar o técnico, vai dar um novo gás. Entendeu? Então, assim, já é uma coisa cultural, é difícil de mudar. Pois é. Mas tem, nessa leva de técnicos que eu acho que talvez quebre um pouco isso, tem maior potencial, pode ser que eu esteja falando uma coisa que não se concretize, obviamente. Mas eu acho que pelo histórico dele como jogador, pelo tamanho dele dentro do futebol, pela maneira como ele enxerga... Rogério Ceni, exato. Rogério Ceni, esse é meu nome. Com a maneira como ele estuda futebol, que ele leva a sério, que ele é fanático pelo trabalho, e é um estudioso, e é um nome importantíssimo no mundo todo, não só no Brasil. Posso concordar com você e colocar uma pulga atrás da nossa orelha? Claro. Minha preocupação com o Rogério Ceni é porque ele é muito arrogante. Ele é um cara arrogante, ele sempre foi arrogante. Quando ele é goleiro, ele cansou de falar que merecia vaga em seleção. Uma postura que eu não gosto, particularmente, principalmente de jogador de futebol. Se ele começar a ter sucesso, eu tenho medo que ele vire um Luxemburgo. É uma possibilidade. Tem um perfilzaço de arrogante, eu sou o cara que manja. E ele no meio do futebol, ele é um cara mais estudado, um cara mais inteligente, um cara mais articulado. É um cara que é preparado, inclusive, para ser dirigente, se for o caso, né? Agora, ele tem um perfil perigoso também, enfim. Mas eu acho que o próprio fato dele ter ido aceitado um passo para trás. A proposta do Fortaleza, ter estruturado o departamento de futebol do Fortaleza, ter levado para o Fortaleza culturas que não existiam, tipo de fisiologia, nutricionista, isso, aquilo outro, também mostra que ele soube o momento de dar um passo atrás para seguir um outro caminho, entendeu? Que eu acho que também foi muito precipitado a ida dele já direto para o comando de São Paulo. Era fato que ele era um escudo da diretoria, entendeu? Era um para-raio para tudo que acontece dentro do São Paulo. Então, assim, como acontece com vários outros clubes, né? Então, eu acho que ele é um bom perfil e eu acho que esse passo atrás que ele deu mostra que ele tem essa questão de ser arrogante, mas que ele soube ler a um momento, entendeu? E pode ser um diferencial entre isso que você está falando da arrogância do Luxemburgo e ele. Eu acho que ele pode ter uma oportunidade de dar um outro rumo para a carreira dele. É verdade. E olha só, quando o cara dá certo, né, e é arrogante, ele não é arrogante mais, ele vira confiante, né?
O problema é quando o cara não tá vendo os erros que ele comete e fica dizendo, pra quem quiser ouvir, que não está cometendo esses erros e não tá escutando o resto. Agora, E é o caso do Luxemburgo, né? É o caso do Luxemburgo, que o futebol não evolui, que é a mesma coisa há não sei quantos anos, que não tem nada de novo. 20 anos, mesmo time há 20 anos. É. Só pra gente matar a pau aqui do Rogério Ceni, é o exemplo do técnico novo que faltou ele respaldo, né? Claramente faltou respaldo. No São Paulo foi fritado no São Paulo. Enfim, deixa eu voltar aqui pro chat, porque a gente deu uma desviada. A Maria Isabel disse o seguinte: com o Carpegiani, o time jogava no mesmo estilo do Barbieri. No mesmo estilo, com as peças em posições erradas. E foi aí que o Barbieri fez as devidas correções. E o time começou a ter umas trocas no meio do campo que não tinha na época do Carpegiani também, não. O Barbieri é um técnico muito bom, só precisa de rodagem. Daqui a uns anos vai voltar ao Flamengo um monstro, o Rafael Lima. Cara, eu tenho um apreço pelo Barbieri, eu acho até que é possível, mas eu acho que falta bastante estrada para ele voltar para o Flamengo. Ele ainda é um técnico promissor, mas ainda regular. Não conseguiu acertar o time quando a gente mais precisava dele. Um abraço para o Jefferson Ribeiro, a Crise de Oliveira, Matheus Lima, Diego Amorim. O Diego Amorim mandando volta Dorival Júnior, ele fez o time jogar até com o Arão. Vinícius Santos, Josimar Medeiros, Matheus Lima. Tem uma galera aqui com saudade do Dorival, é verdade mesmo. O time com o Dorival era mais organizado que o time do Abel. E falando do time do Abel, vamos falar do jogador que veio para o Flamengo esse ano para ser um jogador-chave, o jogador mais caro, a contratação mais cara da história do Flamengo, De Arrascaeta. De Arrascaeta que está sendo mal escalado, que não está sendo posicionado na posição certa. A galera que ontem, não sei se vocês acompanharam aqui o pós-jogo, a galera deu uma aliviada nele nos gols. O Nazário e a Ana deu uma aliviada nele. Eu caí de pau em cima dele. Para mim, a culpa do gol da Portuguesa foi dele. Essa história de não, bateu, morrinho, artilheiro, paro, para mim foi ele. Enfim, fica aqui a posição. Mas de toda maneira, ainda não rendeu o que deveria, estar escalado na posição errada, como vocês tanto sabem. Foi convocado para a seleção do Uruguai e vai desfalcar o Flamengo nos jogos contra Madureira e Fluminense no final do mês de março. Uma bosta, né? Vamos falar em português claro aqui, né? Mas assim, não surpreende ninguém. Quando você contrata um jogador como o Arrascaeta, que é destaque no futebol sul-americano, você já espera que você vai perder ele em número X de partidas ao longo da temporada. Isso tudo tem que entrar no seu cálculo de gastos, né? Porque você sabe que não vai poder contar com ele sempre. Em relação ao lance de ontem, especificamente, foi culpa dele. Ponto. Mas não é o tipo de lance que também me tira do sério, porque diferente do jogo contra o Fluminense, eu não acho que tenha sido um lance por uma certa desatenção, desconexão na partida. Foi um lance mais por um erro. Ele errou, a bola bateu, quicou, não estava preparado, errou. Foi um erro, ponto. Não foi um erro daquele tipo que faltou atenção no jogo. Uma coisa que eu vi gente falando, e aí eu discordo completamente mesmo, é em relação que o passe do René foi na fogueira. Não, pelo amor de Deus. Se a gente quer um time que sabe sair jogando, tocando a bola, se a gente quer um time que não fica dando chutão toda hora, que não rebata, sair jogando assim faz sentido. Lógico que no meio de campo é ali onde mais perto do gol, até de maneira geométrica, né, pela distância da reta. Mas também não tem que estar saindo pelo cantinho ali também, não. Então faz sentido também sair tocando por ali. Time bem treinado sai assim. Na Europa é muito comum o jogador sair assim. Mas não era o Arrascaeta que deveria estar aí. Olha, poderia ser o Arrascaeta sim também. Tem que rodar o elenco. Porque o time estava muito aprofundado, a bola estava na linha de fundo. Então, o meio de campo. Assim, eu até entendo que o time está mal posicionado, mas o Arrascaeta poderia ser ele também se o time estivesse rodando direito. É comum rodar a marcação para sair tocando, rodar tipo o meio campo para sair tocando. Não é porque ele não é o primeiro, segundo volante, se a gente vai chamar de volante ainda, que ele não poderia estar ali. Poderia até ser o ponto invertido, não tem problema. Um time bem treinado sabe sair tocando a bola, abrindo espaço dessa forma, invertendo posição. Agora, também não acho que é um erro pra gente ficar martelando muito, que foi uma coisa mais casual do que outra coisa. Acontece. Não tô dizendo que é falta de... Você matou a pau, acho que contra o Fluminense foi displicência. Ele foi displicente contra o Fluminense. Esse jogo ele não foi. A bola realmente bateu no morrinho lá, dificultou. Vai fazer falta de Arrascaeta, Mari? O jogador do porte do Arrascaeta faz falta sempre, né, cara? Mesmo que você vai jogar ali na esquina, ali só um jogo treino, faz falta. Mas assim, é aquele risco calculado, né? É uma coisa que você sabia que ele poderia desfalcar o time,
quando for chamado para a seleção, porque é um jogador de alto nível. E, cara, esse lance, especificamente do gol da Portuguesa, mostra como o time do Flamengo é mal treinado. Porque, como o Pedro disse, se o time está bem treinado, você vai sair tocando a bola, independente de quem esteja ali na posição para receber, o cara tá atento, entendeu? Pode ser ele, pode ser outro, podia ser o Cuejá, podia ser o próprio Arão, podia ser o Diego, podia ser quem fosse. Eu acho que, eu não sei se o Diego ainda estava na partida nesse momento, mas assim, a questão não é essa, a questão é que o time tem que estar preparado, tem que estar bem posicionado para poder sair. Você vê um jogo, você vê um clássico como passou aqui essa semana, Real Madrid e Barcelona, os caras tocam assim, sabendo que o companheiro está naquela posição para receber, entendeu? Então, assim, isso é um time bem treinado, e o time do Flamengo não é um time bem treinado. Errou, é uma coisa que acontece. Eu também acredito que a responsabilidade do gol é dele, porque ele falhou, mas não é algo displicente como foi contra o Fluminense, entendeu? Acho que foi mais uma questão de erro técnico do que displicência mesmo, falta de atenção, e respinga muito mais do fato do Flamengo não ter ainda uma característica de meio campo, de saída de bola pronta, não tem. O Peter Diamantino tá dizendo que ele concordou tudo com o que a Ana falou ontem. A Ana aliviou a Arrascaeta dizendo que ali deveria ser o segundo volante. E eu fiquei pensando, de fato tem alguma razão se o time fosse montado de uma maneira mais ortodoxa, mas o Pedro comentou bem, né? Os times mais modernos que fazem essa circulação de jogadores, muito possível do meia estar jogando ali. E tem um detalhe que a Ana talvez não tenha se apercebido ontem. O De Arrascaeta faz lançamentos em profundidade. Ele faz lançamentos em profundidade. Então, é muito possível do De Arrascaeta se posicionar ali na saída de bola para puxar um contra-ataque no lançamento em profundidade. Então, dizer que ele não está ali nunca, que está errado ele estar ali, também não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque numa jogada antes no contra-ataque que o Bruno Henrique perdeu o gol, quem pegou aquela bola ali e lançou, se não me falha a memória, foi o Diego. O Diego pegou, lançou pro Bruno Henrique e aí pro Gabriel, o Gabriel lançou o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique não devolveu a bola pro Gabriel e perdeu o gol. Então, assim, eu não lembro se foi o Arrascaeta ou se foi o Diego. Então, assim, isso acontece, a bola vai pro pé do cara que tem o melhor passe, tem a capacidade de, no momento desse, levantar a cabeça, olhar o jogo, ver que a defesa tá aberta e lançar uma bola dessa. Então, assim, não é nada de anormal, né? Ele tá ali e receber. Você vê lá no Real Madrid, o Kroos recebe a bola atrás, o Casemiro recebe a bola atrás, o Modric volta para pegar a bola para armar o time. Então, assim, não tem nada de extraordinário. Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, às vezes, joga do lado da área. Pois é, então, assim, não tem nada de extraordinário. Ele poderia muito bem estar ali e receber a bola. Mas, enfim, acontece. Se a gente quiser chutar pro alto até nos exemplos mesmo, a gente tem dois que deixam bem claro isso. O Lan, quando era lateral, cansou de cair pra meia ali pra sair jogando. Lateral. Ia pro meio pra sair jogando. O Messi, né, quando o Guardiola, que ele era falso 9, ele costumava circular por ali também pra sair jogando, sair tocando e abrindo espaço. Ainda hoje ele faz isso quando o time tá apertado. Então assim, não me causa espanto o Arrascaeta tá ali. Muito menos sair tocando. Acho que tem que sair tocando mesmo. Tá? Que continue tocando a bola. Agora posicione melhor, né? O time. Exatamente. Olha só, fazer um parênteses aqui e voltar para o assunto do Abel, que o nosso amigo Rodrigo Antunes, que deveria estar aqui hoje, mas devido às condições climáticas na Penha, exclusivamente na Penha, onde ele mora, que está sem luz, sem água, sem internet, com tudo lá, Penha, mandou um tweet dele aqui, cara. O cara teve 8.246 votos e o resultado é estarrecedor. Quem é mais teimoso, Zé Ricardo insistindo com o Márcio Araújo ou Abel insistindo com o Arão? Vocês adivinham o resultado? 8.246 votos. Eu aposto que ganhou o Arão com vantagem. Você? Até porque tem o tempo mais próximo, tá? Tem essa questão também, né? Que foi meio a meio. Foi meio a meio. Foi meio? 50% para cada lado, com 8.000 votos, 50 cravado. Ou seja, são dois teimosos como uma mula. O Abel e o Zé Ricardo, segundo a torcida, Vox Populi, Vox Dei, né? Voz do povo, voz de Deus. Então é inacreditável. Cara, eu respondi que para mim o mais teimoso é o Abel,
porque o Abel tem mais opções para montar o time de outra forma que não dependa do Arão do que o Zé Ricardo tinha. E olha que a gente já massacrava o Zé Ricardo, mesmo ele não tendo todas as opções. A gente lembra muito bem como foi que o time do Flamengo foi montado em 2016 ali, para terminar aquele campeonato brasileiro. Eu acho até que o Zé Ricardo conseguiu tirar leite de pedra, mas ele e a paixonite dele pelo Márcio Araújo condenaram ele. Perfeito. Inclusive, vamos ser honestos, nenhum de nós aqui, se perguntasse no início do ano de 2016, quando o Zé Ricardo assumiu, apostaria que o Flamengo disputaria o título. Não. Ninguém falaria isso. O Flamengo foi até bem. Tanto é que a Mari tem razão nessa questão, que o Zé Ricardo, ele jogava com o Márcio Araújo e com o Arão. E inicialmente o Cuéllar, quando chegou ao Flamengo, não era esse Cuéllar de hoje. Também temos que ser honestos quanto a isso. O Cuéllar não demonstrou ser esse jogadoraço que ele é hoje. No começo, tiveram algumas partidas ali que eu mesmo questionei a qualidade dele, no início lá dele. Eu, né, obviamente sabia que tinha que dar espaço, jogador jovem, chegando de outro país, não queria abrir mão dele em nenhum momento. Agora, esse jogador esplendoroso que ele se tornou, ele não era naquela época também. Então também fica um pouco injusto a gente falar, não, mas o Cuéllar não jogava em 2016. Ele teve várias oportunidades, inclusive com o Muricy. Ele perdeu a vaga no campo naquela época. Não foi porque... Foi o Muricy que indicou a contratação dele, né? Foi o Muricy que indicou. Olha só, o João Holanda é muito mais positivo que vocês aí, seus corneteiros. O time do Abel é claramente desorganizado, mas achei interessante as trocas de posições de diversos jogadores constantemente. Vocês acham isso positivo? E que isso, com o tempo, com o entrosamento, pode trazer bons frutos? Posso responder essa? Claro, por favor. Eu acho o seguinte, houve sim ontem uma movimentação, principalmente do Arrascaeta, que teoricamente deveria estar na direita, mas ele ficou muito tempo caindo pela esquerda. O problema, João, é que eu não vi essas trocas de posição que vocês estavam falando. Eu vi uma movimentação de alguns jogadores e um time penso para o lado esquerdo, sem nenhum peso no lado direito. E aí, a gente estava até fazendo um comentário sobre a assistência do René, né? A galera começa a me sacanear porque eu odeio o René. Não odeio o René, coisa nenhuma, só acho que o René é um jogador fraco. E a galera começou no Twitter, tal, daquela zucrinada. Cara, o René, no jogo inteiro, não fez nenhuma jogada de linha de fundo. Nenhuma. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, por que será? Aí eu comecei a entender. Ele já não faz porque não tem capacidade técnica para isso. A segunda razão é porque não tinha espaço para fazer. Ali naquele lado estava o Di Arrascaeta, ocasionalmente, o Bruno Henrique, ele e ocasionalmente até o Gabigol. Não dá para ter o lateral fazendo ultrapassagem de 4 jogadores, né? Então, João Holanda, não vi trocas, eu vi movimentações erradas no time. É um bom indício, pelo menos os jogadores estão começando a entender um pouco mais a dinâmica da movimentação do meio campo, mas ainda assim eu acho muito fraco. Vocês querem comentar? Eu penso a mesma coisa, que o Arrascaeta tá fora da posição dele, que isso aí é notório, e aí naturalmente ele vai afunilando para o meio, e em alguns momentos ele vai direto para a esquerda, aí fica ali se batendo ele e o Bruno Henrique, entendeu? Aí quem vem mais para a direita quando o Arrascaeta vai para a esquerda é o Diego, que percebe imediatamente vai e ocupa aquele espaço. Mas aí a gente também fica naquela, o Diego é meio campo, compõe o meio campo, é segundo volante, o Arão é meia, aí com essa queda do Arrascaeta para a esquerda, meia e esquerda, também abre o espaço para o Arão avançar, que em alguns momentos o Arão apareceu mais avançado, então assim, parece mais desorganização do que propriamente troca de posição. Entendi. Olha só, diga. A minha opinião, na verdade, aqui em relação a esse ponto de troca de posição, eu sou incrivelmente favorável à troca de posição. Tem que fazer isso. O futebol moderno exige isso. É legal que se troque de posição, mas eu não acredito que tenha sido treinada do Flamengo, não. Eu acho que tem muito mais uma característica de jogadores, principalmente por causa do Gabigol. O Gabigol, naturalmente, ele sai da área. Naturalmente, ele roda. Então, acaba criando um buraco para alguém infiltrar. Acaba para inverter. É padrão dele. Eu não vi o Flamengo trocando de posição de maneira organizada. Com o Arrascaeta caindo para cá, o Diego invertia para lá, trocava, o Arrascaeta enfiava a bola pelo meio. Não teve esse Arrascaeta enfiando a bola pelo meio pro Diego pela esquerda, por exemplo. Não teve isso no jogo. Teve o Arrascaeta se movimentando pelos dois lados. Parecia o rabo de vaca, mas nada mais, né? Exatamente, não teve esse treino. Inclusive, né,
o René já não é um primor técnico, né, para ir à linha de fundo e ter um cruzamento esplendoroso. O René se destacou ontem indo pelo centro justamente porque a gente não tinha esse jogador quando o Diego saía, por exemplo, esse Arrascaeta caindo às vezes pelo centro. Tanto que foi quando ele deu aquele passe, né? Foi um belo passe dele, né? Talvez um dos mais bonitos dele na carreira dele do Flamengo. E foi nesse sentido. O Pará, ele até... foi com a perna direita, né? Com a perna direita. E sendo que no primeiro tempo ele tinha feito um lance com a perna direita também bem. Que ele tinha botado... Foi o Bruno Henrique, né? Que ele levantou a bola, alçou. Então foi pra lateral, mas lateral fechando pro meio. Justamente porque a gente não está bem organizado. Eu não tenho problema nenhum lateral cair pelo meio. O Lan fez isso a carreira dele toda e o Lan é um lateral fantástico. O problema é quando fazer isso e não ter alguém para inverter. Não ter alguma tática planejada. Me parece muito mais fortuito do que qualquer outra coisa. O João Holanda continua dizendo que essas movimentações demoram tempos para ficarem mais organizadas. Totalmente de acordo, João. Demoram meses para ficarem organizadas. Muito tempo. Muito tempo. Não é assim, não é nem questão de semanas, é questão de meses, jogar, insistir. E mais do que jogo, eu insisto aqui, com a pouca experiência que eu tenho de jogador de futebol, essas coisas não se aprendem jogando, essas coisas se aprendem treinando. E é por isso que a gente fala dos técnicos. Essa movimentação em trocas é muito difícil aprender nos jogos. Porque o jogador tem que ter a capacidade de jogar, entender aonde que ele tem que estar e combinar uma troca, cara. Isso é muito complicado de fazer durante o jogo. Isso se faz em treino, e muito treino. Então a gente não vê isso no Brasil porque um técnico tem que estar na mesma posição como o técnico do mesmo time por anos. São poucos os times que assim o fazem. Pedro, só terminando aqui, só para finalizar esse ponto aqui, eu concordo com você, concordo completamente que existe tempo, mas também existe estar com a bola no pé, para trocar posição, claro. Saber quem tocar. E o que a gente não tem no momento é isso, bola no pé. Às vezes a gente dá a bola para adversários que deveriam ser nossos sparring, justamente para treinar esse tipo de coisa, e a gente não está fazendo isso. A gente está se defendendo. A gente está treinando se defender contra ataques ineficientes. Eu não sei se isso é bom. Tá levando gol, né? Tomando gol. Tomando gol. O Pedro, já dá o seu boa noite. Ótimo, gente. Queria dar uma boa noite, agradecer a todo mundo, né, que acompanhou a gente aqui no YouTube, no Facebook, desculpa. Mas já puxando, vale lembrar que o Resenha nas próximas semanas vai continuar no Facebook às 9 horas, como horário de costume, e posteriormente o gravado vai para o YouTube. Nem precisa mais esperar. Já entra aqui no Facebook e avisa a galera que começou aqui, tá? A gente já tá tendo tempo de transição, é normal esse gap das pessoas, mas vamos diminuir esse gap. Tem like aqui também, tem like, coraçãozinho, aqui é mais divertido aqui, ó. Tem like, coraçãozinho, senta o dedo no like aqui e lá, se você não se inscreveu, se inscreva. Aqui não se inscreve, né? Aqui você nos segue e se inscreve lá no YouTube também. E deixe seu comentário lá que a gente responde todos os comentários também, moçada. Mari, seu boa noite, obrigado pela participação, Mari. Cara, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui falando sobre uma coisa que eu adoro, futebol, Flamengo, com pessoas que gostam de futebol também, que estudam futebol. Então, eu só tenho a agradecer sempre, né, por estar aqui, por todo esse time maravilhoso do Coluna, nossos telespectadores também que participam bastante. E vamos torcer, cara, vamos rezar mesmo, porque o time do Flamengo, desse jeito que tá, precisa de muita oração. Um abraço para todo mundo e vamos acompanhar o jogo terça-feira aqui, conosco aqui, narração essencialmente rubro-negra. Agora a gente está aqui um tempinho pelo Facebook, mas continua acompanhando lá no YouTube, os programas ficam lá gravados. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, interage com a gente que a gente está sempre aqui. Obrigado, Mari. Vou mandar um abraço final aqui para o Peterson, ou Peter Diamantino, meu amigão, Jason, Giovanni Chielli, João Holanda, Jefferson Ribeiro, Jordélio Oliveira, Gimailson Alves, Vinícius Santos, Os Pretos 12, Rafael Muniz, Adeilson Gonçalves, Jordélio Oliveira, já falei, o Pedro, todo mundo chegando por aqui, o Fly Intransigente, que teve que criar um fake para entrar no Facebook, porque senão a esposa comia o fígado dele. Eu acho que é o mesmo cara, que ele falou ontem que ia criar um fake. Muito obrigado a vocês que participaram. Lembrando, como disse o Pedro, lives aqui no Facebook por enquanto, mas estamos lá no YouTube todos os dias às 6 horas, botando lá o Notícias, e depois o gravado do Facebook vai lá para o YouTube. Deixe seu like aqui e lá, seu comentário lá, se inscreva no canal, faça parte dessa família que tem 500 mil de pessoas no Facebook e 200 mil pessoas no YouTube. Obrigado, Pedro, obrigado, Mari, obrigado, Anderson Cavalcante na produção, obrigado a todos que participaram aqui no chat. Nos vemos
na segunda-feira, né? Não, no jogo. Não, segunda-feira. Abraço a todos, fomos.